Olá, tudo bem com vocês? Mais um estudo bíblico hoje, ao ar livre. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a origem do mal. Eu estou aqui bem à vontade, no jardim de casa. E eu gostaria de falar aqui porque eu tenho mais interesse em vocês prestarem atenção como as coisas externas atrapalham muitas vezes o nosso relacionamento com Deus. E isso foi o que aconteceu com Adão e Eva no paraíso, quando Satanás foi tentá-la, e também aconteceu no céu, quando Satanás levou os anjos à rebelião. E eu vou começar com vocês com a introdução do nosso estudo, que fala o seguinte: Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde que Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Alguns concordam com ele, mas qual deve ser a postura do cristão? Como a gente pode harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Vamos deixar que a Bíblia nos responda, né? Isso. Mas primeiro eu vou explicar para vocês porque eu tô aqui no nosso jardim. Tudo começou no céu. No céu existem milhares e milhares de anjos, que é composto pelo exército de Deus. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, né? E existia um anjo que ele cometeu um pecado, que nasceu dentro dele um pecado chamado inveja, orgulho, e isso foi aumentando, 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 até que contaminou mais um terço dos anjos do exército do Senhor. E qual foi os pecados cometidos por Lúcifer? E está escrito lá em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, que fala que ele queria o quê? Assentar-se no trono de Deus. Ele pretendia ser maior do que o Altíssimo. Ele queria o lugar de Deus e queria ser adorado como Deus, né? O resultado dessa rebeldia é o seguinte, porque houve no céu uma grande peleja, né, entre Cristo e os anjos. E o mal surgiu no céu através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Mas nesse sentido, Deus fez uma advertência para Adão e Eva, que está lá em Gênesis, capítulo 2, de 15 a 17. Que disse Deus a eles dois: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerão. Mas aí a gente sabe que Eva contrariou, né, essa advertência divina. E a serpente fez o quê? É certo que não morrerás. Sereis como o próprio Deus. Conhecereis o bem e o mal. Ele instigou na Eva o quê? Uma certa curiosidade em querer saber o seu futuro. Muitas vezes a gente vê pessoas assim, né? Procurando cartas, baralhos, búzios, querendo saber o futuro. Cuidado, tá? Isso não é bom. Se a Eva não tivesse desobedecido, nós não estaríamos vivendo num mundo tão louco como estamos hoje. E Deus fez a sua advertência. Já tinha acontecido isso no céu. Adão e Eva sabiam da história, porque Jesus conversava com eles, Jesus contava as coisas que aconteciam, mas eles não ouviram. Eva comeu do fruto, ficou em pecado, passou para Adão, e aí estamos vivendo aqui hoje, né? E de que maneira eu gostaria de perguntar para vocês, Satanás nos engana hoje? Vamos ler lá no 2 Coríntios, capítulo 11. Vou pegar aqui para a gente ler juntos.
2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Fala o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Isso significa que o quê? Que ele transforma-se em anjos de luz, realizando milagres e prodígios. Ou seja, nós somos enganados o tempo todo por ele aqui nesse mundo. Muitas vezes achamos que estamos fazendo certo, que estamos nos caminhos certos, ele nos engana, nós acreditamos e não estamos. A única forma de nós sabermos que se estamos sendo enganados ou não pelo Lúcifer, né? Que foi quem enganou os anjos, é seguindo esse manual aqui, ó. Aqui você encontra tudo que você precisa para saber se está sendo enganado, se está vivendo em pecado, se está prisioneiro ao pecado. Porque muitas pessoas falam que nós somos presos. Pelo contrário, quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos libertos, nós somos libertos, nós acordamos, nós começamos a enxergar de formas diferentes, porque nós seguimos um mestre que tudo sabe, tudo ouve e tudo suporta, né? E nós precisamos estar sempre juntos dele. Então, as atitudes de Lúcifer para se originar o mal foi o seguinte: orgulhoso não vale nada, tá, gente? Mentira. Você que vive contando mentirinha por aí, cuidado. Mentirinha pode se transformar, ó, numa coisa bem séria. Rebelião. Se rebelar contra as pessoas, se rebelar contra a vida, se rebelar contra sua casa, sua família, isso não é coisa de Deus, é coisa do capeta, coisa de Satanás. Então, cuidado, foi assim que tudo começou lá no céu, na origem do mal. Ciúme não é coisa santa, tá? Quem fica dizendo que é um ciúme santo, inveja santa, isso não existe. Ciúme é rebelião, sinal de mal, de maldade se originando no seu coração. Cobiça. A grama do vizinho é linda, não é, gente? Olha só, verdinha. E a sua tá seca, né? Ciúme, cuidado com ciúme. O ciúme pode levar à ruína de uma família, de um lar, tá? Não fique querendo ter as coisas do outro, tendo ciúmes do outro. E uma coisa muito importante, a inveja. Foi com a inveja que tudo começou. Então, não tenha inveja das coisas dos outros. Conquiste suas próprias coisas, tenha sua força. Foi com a inveja que tudo começou. Lúcifer tinha inveja do que Deus era, queria o trono de Deus, queria conquistar tudo aquilo e foi expulso. Por quê? Porque pecou, não é isso? Então, vamos ficar atentos a essas coisas, vamos ficar armados como um exército. E para isso a gente tem uma armadura, todo cristão tem uma armadura. Vou falar um pouquinho para vocês. Nós temos o capacete, que significa? Capacete significa salvação. Nós temos o escudo, que significa a nossa fé. Nós temos os calçados, que significa pregar o evangelho. A couraça, que significa a justiça de Cristo. Nós temos a espada, que é a palavra de Deus. Nós temos o cinto, que é a verdade. Então, com esse intuito, com essa armadura de Cristo, nós conseguimos passar por essa guerra, por esse conflito que estamos vivendo nos dias de hoje. Entenderam? Então, que você possa sempre estar lembrando, ó, ciúme, inveja, cobiça, tudo é coisa do inimigo, tá? Se policia nisso. Começa a focar em Cristo, que isso aqui vai acabar na sua vida. Então, aqui a gente fica com o nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado de uma forma bem simples, bem clara, bem objetiva. É um intuito apenas que você possa manusear mais o nosso manual de sobrevivência, tá bom? Então, juntos, o próximo estudo nós estaremos falando sobre o plano da salvação.
O que será que Deus fez depois desse pecado, depois de ter entrado o pecado no mundo? Então, vamos saber um pouquinho no próximo estudo. Tchauzinho!